Olha só, antes da gente seguir para um rápido break, claro, para você nos assistindo e também nos ouvindo, um momento breaking news aqui, importante, reflexo ainda dessa questão toda envolvendo a plataforma X aqui no Brasil. Decisão importante que acaba de ser emitida diretamente do Supremo Tribunal Federal. Jéssica Peixoto, conta pra gente. O ministro Cássio Nunes, ele respondeu a duas ações ali em conjunto, a ação do Partido Novo e a ação também em relação ao OAB. Então, eles estão tentando reverter essa decisão de bloqueio do Twitter e do X aqui no Brasil e por isso essa ação foi sorteada e caiu com o Nunes Marques. Ele levou pela gravidade, assim ele o coloca, desse tema para o plenário para ser debatido com os demais ministros. Mas ele também colocou no relatório dele um pedido, ou seja, ele formalizou que a PGR e a AGU, elas se manifestem em 5 dias, em até 5 dias, sobre a suspensão desta rede social. No relatório, ele também fala sobre a questão do Estado Democrático de Direito e da importância dessa situação e à luz da gravidade que ela deve ser encarada. Então, a realidade, André, que eu tenho escutado nos bastidores aí, de pessoas próximas aos grupos que entraram com a ação, que esse foi um sinal positivo do ministro em relação à tratativa da gravidade que se tem aqui desse bloqueio da rede social. Então, muito interessante que isso tenha acontecido. Excelente, obrigado pelo esclarecimento aqui. Muita coisa ainda para a gente repercutir. Ainda, claro, entendendo aqui a dimensão da decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, levando a plenário toda a decisão do X, esse arranca-rabo todo, botando PGR e AGU no meio. Enfim, fortes emoções é o que a gente promete. Claro, Mota, o que você achou desse último movimento aqui, Mota? Eu quero muito ouvir a sua opinião antes da gente seguir adiante aqui. Eu não sei se eu interpreto isso de uma forma positiva, né? Eu vi que tem gente interpretando isso dessa forma. Eu interpretaria, quer dizer, o resultado, para mim, o resultado positivo seria ele dizer que não concorda. Não sei qual é a forma jurídica que essa decisão tomaria, mas eu acho que nada resolve essa questão de uma forma justa que não seja o retorno da rede social ao ar, por um grande número de razões aí. Eu acho que não é função do Estado decidir o que a gente pode ou o que a gente não pode ver. A população brasileira, os 20 milhões de usuários do X, não são parte desse processo. Então é a mesma coisa que ter uma briga de vizinho do outro lado, um vizinho processa o outro, e você fica proibido de, sei lá, de fazer alguma coisa. Nenhum de nós foi formalmente comunicado, não existe mecanismo de fiscalização, enfim. Eu acho que a forma correta de satisfazer essa demanda seria retornar a rede de volta ao ar. Não acredito que isso vai acontecer, André. Uma breve interrupção, Mota, só para anunciar que estamos de volta para você que também está nos escutando, sintonizado aqui no Morning Show. Nosso querido Roberto Mota está com a palavra, a gente ainda aqui pincelando, tentando entender o reflexo que a decisão dos últimos minutos, ali expedida pelo ministro Cássio Nunes Marques, terá nessa situação toda da existência da plataforma X, antigo Twitter, para alguns o Twitter, aqui no nosso Brasilzão. Mota, concluindo, por favor. E por último, eu tenho dificuldade de acreditar que uma decisão como essa de retirar a rede do ar não tenha sido, de alguma forma, ventilada antes, né, discutida. Então, eu acho que a possibilidade da Corte agora dizer que essa decisão, né, de toda a Corte junta, dizer que essa decisão é equivocada e vai ser modificada, eu acho pouca, mas vamos ver. No despacho, o ministro Nunes Marques argumenta que ele não poderia tomar a decisão sozinho ou uma liminar em função da questão da segurança jurídica. Então, ele diz que, prezando pela segurança jurídica, ele deseja ouvir as manifestações da PGR, o Procuradoria-Geral da República, e da Advocacia-Geral da União, e submeter à apreciação do plenário do STF. Então, eu diria que o ponto, primeiro, chama a atenção a cautela com a segurança jurídica após uma decisão que foi reformada sem qualquer motivo dentro de um intervalo de 3 horas, o que é
a profunda manifestação, a profunda evidência de insegurança jurídica. Então, você ter um outro ministro da Corte dizendo, olha, precisamos tomar as decisões com prudência, cautela e respeitando a segurança jurídica. Então, eu acho que isso já é um recado de discordância a respeito da forma como o tribunal tomou a decisão anteriormente, e o fato dele acolher argumentos e dizer que esta é uma questão que afeta a ordem social e a ordem pública, né? Portanto, tratando a plataforma como mais do que uma simples empresa privada, mas uma empresa que tem repercussões públicas na sociedade, eu diria que isso aponta para uma abertura de divergência em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes. André, pode falar disso rapidamente? Uma divergência que já aconteceu, eu vou dar um exemplo. Claro que é difícil talvez a decisão ser revista, nós vamos ver isso na prática, mas, por exemplo, quando o ministro Alexandre de Moraes levou a outra decisão para a primeira turma, o que aconteceu? Houve sim uma divergência em relação à multa dos R$50 mil a quem ela seria aplicada. Então, o ministro Fux, ele considerava que deveria ser aplicada para quem infringisse o que estava sendo exposto ali, discurso de ódio, inflamatório e todas essas coisas. E os demais acreditaram que não, deveria ser para qualquer uso, frequentar e estar ali presente no X. Mas isso já mostra um grau de divergência que talvez ocorra também no plenário. Eu acho que o Mota está certo, é improvável, mas ainda assim dá voz para os demais ministros se colocarem, de fato, diante da questão.